O que é o sistema construtivo de paredes em chapa de gesso para drywall? Se existe pergunta mais específica do que essa, eu não conheço. Vem comigo. E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pergunte ao Gesseiro! E hoje a pergunta é essa: o que é esse sistema construtivo de paredes em chapa de gesso para drywall? Bom, segundo a nossa norma é o seguinte: no item 3.1 diz conjunto de componentes formado por chapas de gesso para drywall, estrutura de perfis de aço, acessórios de fixação e insumos destinados a atender determinadas funções de compartimentos, as quais definem e limitam verticalmente ambientes internos dos edifícios, controlando o fluxo de agentes solicitantes, cumprindo as exigências dos usuários, e também é conhecido como sistema drywall para paredes. Isso aqui a gente está falando sobre parede de drywall, tá? Então o sistema construtivo, ele é isso. É um sistema que utiliza chapa. Aquela chapa é um cartão de um lado, um cartão do outro e gesso dentro. Essa é a chapa de gesso para drywall, aquela chapa grandona. Agora, existem diversas chapas diferentes. Por exemplo, tem a chapa RU, que é resistente à umidade. Qual que é o lance? É a mesma coisa, cartão de um lado, cartão do outro, só que o gesso dentro, ele tem um hidrofugante. E é por isso que ele tem essa ação resistente à umidade, ou seja, a química do gesso é tratada de maneira diferente. Assim como a placa RF também, que é resistente ao fogo, ela tem a química tratada de uma maneira diferente. Assim como também a placa Performance, acho que chama, que é a placa que é mais resistente para drywall. Ela tem algumas fibras por dentro, se não me engano, fibras de vidro no meio da massa ali para dar uma resistência maior. Mas em geral é isso: cartão de um lado, cartão do outro e gesso por dentro. Aí, estruturas de perfis de aço, que é o que? A estrutura onde parafusa chapas de gesso. Aqui a gente está falando sobre paredes, principalmente nesse item 3.1, ele está na 15758.1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, 15758 na primeira... No traço 1. Traço 1 fala sobre paredes. Aí tem a 15758-2, que fala sobre forros. 15758-3, que fala sobre revestimento. E aqui tá falando exclusivamente de paredes, então é por isso que ele tá ensinando como que faz essas paredes. Então é a chapa de gesso, estrutura de perfil de aço, acessórios de fixação. O que seriam esses acessórios? Parafusos, aqueles pinos, né, para finca pinos e tal. Enfim, todos os acessórios que são necessários para a construção dessa parede. Vai falar ali também da banda acústica, vai falar também, aqui fala de fixação e insumos. Também vai falar da lã de vidro que vai dentro da parede para poder diminuir a passagem, né, de som de um ambiente para o outro. E aí ele fala, destinado a atender determinadas funções de compartimentação. Ou seja, ele é destinado para atender essas funções de partir os ambientes, de criar ambientes diferentes, na grande maioria das vezes, a quais limitam verticalmente os ambientes internos, ou seja, de baixo a cima. Aqui ele não está falando de horizontalmente, então não está falando do forro, está falando das paredes. Ambientes internos dos edifícios, controlando o fluxo de agentes solicitantes. Eu acredito que seja, porque esse fluxo de agentes solicitantes, eu até mandei uma pergunta aqui para entender de fato o que é isso nos mínimos detalhes, para que não tenha nenhuma vírgula aqui que você não compreenda. Mas esse fluxo de agentes solicitantes, controlando isso, por exemplo, para que a gente constrói uma parede? Vamos colocar de uma maneira prática. Para que a gente constrói uma parede no ambiente? É para as pessoas não entrarem, porque é um quarto. Pronto. Tá fazendo essa limitação. Não, é porque lá é o estoque, então as pessoas não podem ter acesso. Limitação. Porque a gente precisa de um ambiente escuro e a fachada ela é toda de vidro. Tá bloqueando também esse fluxo, no caso dessa energia. Ou seja, ele serve para limitar isso, dependendo da necessidade do cliente.
Essa é a função. E lógico, cumprindo as exigências do usuário, ou seja, as exigências do cliente. A gente fala, eu quero isso, a gente entrega para ele dentro daquilo que a norma nos proporciona. Que é exatamente isso que eu falei para vocês nesse momento. Bom, gente, esse foi o Pergunte ao Gesseiro de hoje. Se você gostou do vídeo, se você tem gostado dessa sequência de vídeos, deixa aqui embaixo sua pergunta para que a gente possa responder de acordo como tá na norma brasileira 15758, que é a norma para instalação de drywall. Então a gente está respondendo ao pé da letra. Fechou? Então deixa aqui seu comentário. Dá o like no vídeo se você gostou dele, porque daí o algoritmo entende que isso é importante, manda para outras pessoas como você. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque você sempre vai estar recebendo vídeos curtos como esse falando sobre a norma. Ou seja, naturalmente você vai sendo atualizado. Quando você percebe que você já tem todo o conhecimento que você precisa sobre a norma, e isso faz também com que você aumente seu faturamento, porque prestando um serviço de excelente qualidade dentro das normas, você pode ficar despreocupado, porque daí a tendência é só aumentar a quantidade de serviços, fechou? Bom, gente, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui e até a próxima!